Olá, me chamo Robson de Moraes Salles, sou aluno de pós-graduação doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento. Hoje, falando na disciplina de Bioética e Biossegurança, sob a orientação do professor Dr. Matheus de Souza Tercetti, onde vou falar sobre o CONSEA-RATOS e da resolução normativa do CONSEA número 57, de 6 de 12 de 2022. Falando sobre ratos, há o rato de laboratório, ou rato Norvai, que está na imagem 1, que é esse ratinho branquinho, o mais conhecido de todos, aí que trabalha com pesquisa em laboratório. Há também a forma domesticada da espécie, que é o ratos norvégicos, que está na imagem 2, esse ratinho aí está no meio das imagens. E embora possua cerca de 300 espécies, há outra espécie conhecida, que é o ratos, ou rato preto, que é esse que está demonstrado na imagem 3. O gênero pertence à ordem Podentia e à família Muridae. Os ratos, eles são curiosos, eles são inteligentes também e exibem um comportamento com um amplo repertório de ação. Então, assim, eles são extremamente curiosos, extremamente inteligentes, eles aprendem as coisas com muita facilidade, então por isso ele é bastante utilizado em laboratório. Eles tendem a ser dóceis, eles mostram agressividade somente quando sentem ameaçado aos seus filhotes, que eles ficam agressivos em defesa dos seus filhotes. O seu comportamento comum inclui ficar em pé. Ele usa esse comportamento para explorar um ambiente, para enfrentamento ou uma forma de recreação entre ratos jovens. E também tem um comportamento de limpeza da pelagem. Os ratos, eles são neofóbicos, mesmo que eles interagem com objetos novos colocados nesse ambiente, eles têm dificuldades com novos comportamentos, aprendizagem de novos comportamentos. Esses ratos, eles também têm um hábito noturno. Geralmente eles são divididos em 3 períodos, onde esse período é o início no início, no meio e no final da noite. A alimentação deles também é realizada durante o período de atividade. Então, ele faz aí cerca de 3 a 5 refeições, e todas essas refeições são realizadas nesse período das atividades deles. O êxito do rato Norvai, em todo o mundo, dá-se em parte ao fato da espécie ser carnívora. Então, o animal ele se alimenta tanto de plantas ou de águas, como de outros animais. Ele tem também uma enorme capacidade de balancear os nutrientes ingeridos, dentro da diversidade de condições alimentares. Então, o que ele se alimenta ali, ele tem a capacidade de fazer o seu balanceamento nutritivo. E aí, falando sobre a resolução normativa CONSEA, número 57, de 6 de 12 de 2022, ela dispõe sobre as condições que deverão ser observadas para a criação, a manutenção e a experimentação de roedores, mantidos em instalações de ensino ou pesquisa científica. Não é só chegar, pegar os animais e fazer o experimento. Não, ela tem todo um embasamento no CONSEA, de como deve ser realizado todos os procedimentos. O artigo 1º desta resolução, ela dispõe sobre as condições que deverão ser observadas para a criação, manutenção e experimento de roedores, mantido em instalações, instituições de ensino ou pesquisa. Então, as condições que os animais são colocados, que eles são criados, que eles ficam, ela deve ser seguido o artigo 1º do CONSEA. Os outros também, quando a gente fala o artigo 2º, que ele fala sobre os itens obrigatórios nas instalações de roedores, mantidas em instituições de ensino ou pesquisa científica, que fala quanto à sua infraestrutura. Daí no A, a gente fala sobre as instalações de criação de animais separadas por biotérios com outras finalidades. Então, assim, os animais, as instalações, eles devem ser separados dos biotérios com outras finalidades. Qual é a finalidade da conservação, da criação dos animais? A outra é instalações de criação de animais com área física
e rotinas com barreiras exclusivas, delimitando e separando os biotérios de manutenção e de utilização. Em caso de edificação, que abrigue biotérios com diferentes finalidades, criação, manutenção e utilização. Então, assim, aí no B ele fala sobre a questão das instalações, da criação de animais, com divisões. No caso, a parte que vai ficar a parte das criações dos animais, a parte da manutenção dos animais e a parte da utilização dos animais. Tem as áreas destinadas também à recepção e quarentena em biotérios de criação para ingresso de animais. Então, assim, o animal que ele chega no biotério, ele não vai chegar e ser adicionado à criação no biotério. Ele passa por uma área de recepção e passa por um período de quarentena para verificar se esse animal não tem uma outra patologia que já vem trazendo, que possa contaminar os animais já pertencentes ao biotério. Tem as áreas também destinadas à higienização, né, que é a lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, né, fisicamente separadas das salas de animais. Então, essa área de higienização de materiais é uma área separada da área onde os animais são criados. Por quê? São materiais que possuem contaminação, né, e a gente não quer animais contaminados ali, né, os animais vão ser separados posteriormente para experimentos. E durante experimentos eles precisam estar sadios, né? Tem também sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação. Então, assim, os sanitários, eles ficam fora também do biotério, né? E tem também as salas as salas de animais separadas por espécie. Então, cada espécie fica separada por uma sala. Tem também os vestiários, onde os pesquisadores vão fazer sua troca de roupa, para a roupa adequada para adentrar ao biotério. No artigo 2, né, ainda falando aí quanto à infraestrutura, tem a sala destinada à eutanásia, né, separada das salas dos animais em biotério de criação e manutenção. Esses animais são os animais que vão ser sacrificados, já passaram por experimento ou que possuam algum tipo de patologia. Tem também um local para estocagem de alimentos e forração, é onde fica, né, reservada a parte dos alimentos dos animais e o material que é usado para a forração, né, que atenda todas as recomendações dos fabricantes e que mantenha também os materiais em contato com o piso ou paredes. Tem a área exclusiva também para depósito de resíduos, né? Os resíduos que são descartados, eles não podem ficar na mesma área do biotério dos animais, né, por perigo de contaminação. E também tem o freezer para condicionar a carcaça dos animais. Esses animais são eutanasiados, que posteriormente vão ser descartados, ou animais que vão ser utilizados ainda em experimentos, eles ficam condicionados no freezer para essas finalidades. Tem também a ausência de janelas, com acesso direto para a sala dos animais do biotério, porque tem um critério, né, de iluminação, um critério de resfriação, né, o ar também pode influenciar, né, na manutenção dos animais. Tem também o sistema de monitoramento remoto de ambiência das salas dos animais, né, caso que há ausência do grupo gerador do próprio. Então, assim, a gente pode monitorar remotamente como estão os animais, né, não necessariamente indo lá, né, caso necessite da ausência do grupo, né, de pesquisa, né, a gente possa fazer esse controle, né, de como é que estão os animais, se está precisando de alguma coisa. Sistema de iluminação com fotoperíodo regulável nas áreas controladas e nas salas dos animais. São salas, né, controladas por iluminação, né, que são reguladas por períodos, né? Há período que a iluminação pode ser mais forte, há período que precisa de uma iluminação mais branda, né? Então são controladas. Salas também dos animais com mutilação, gestão terapêutica, de temperatura e umidade controladas conforme a característica da espécie mantida no recinto. Então, conforme as características dos animais que estão ali no recinto, né, há a variação da questão da ventilação, da exaustão da temperatura, da umidade, né, que tudo isso são fatores que podem alterar nos experimentos. E também as barreiras sanitárias de bioexclusão, de biocontenção preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação. Então, conforme, né, o nível de biossegurança necessário, né, há essas barreiras sanitárias de bioexclusão e de biocontenção, né, para que sejam utilizadas aí nessa área de biossegurança. Quanto aos procedimentos, né, os ingressos de animais em biotérios de manutenção e experimentação por meio de recepção em área de quarentena, como falei anteriormente, né? Então, assim, ele passa esse período de quarentena para verificar se tem alguma alteração, ou eles podem adentrar ao biotério,
né, exceto, né, esses que têm relação aos animais com estado sanitário conhecido e compatível com biotéria de manutenção e experimentação de destino, né, que poderão ser introduzidos diretamente na sala de animais. Né? Então, quando há o conhecimento, né, e sabe-se que de onde eles estão vindo, né, a origem desses animais é compatível com biotéria, eles entram diretamente na sala de animais. Há também o monitoramento com registro de condições ambientais na sala de animais. Né? Então, assim, as condições ambientais elas interferem também, né, na criação desses animais, na manutenção. Então, por isso que há esse monitoramento do registro da condição ambiental. O uso de equipamento individual preconizados, né, pelo nível de biossegurança da instalação. Então, assim, cada instalação, cada procedimento que você for realizar, há um EPI, né, adequado para aquele setor. Então, você vai utilizar o EPI adequado, né, para o setor, a área que você vai estar trabalhando. Há também a disponibilização de material, de manual de procedimentos operacionais padrões, os POPs, em biotéria de criação, onde há ali o passo a passo que deve ser realizado dentro do laboratório, ou caso aconteça algum incidente, né, de como devem ser realizados os procedimentos. Tá também o alojamento de animais em pares ou grupos, né, exceto os casos autorizados em comissão de ética ou em virtude de recomendações clínicas. Também há a realização de procedimentos experimentais em local diferente das salas de manutenção e criação, né, e a adoção de práticas de enriquecimento ambiental. Né, os materiais que nós vamos utilizar ali, a gente não vai descartar de qualquer forma no ambiente. Há a forma correta de descarte desse material. No artigo 3 fala sobre os itens recomendados nas instalações de roedores, né, onde fala da área administrativa, que é a área onde controla toda a parte de papelada, de autorizações, né, de documentos. A área de recepção de pessoal, onde vai ser, onde os usuários visitantes são recepcionados. Tem a sala destinada à eutanásia, separada de salas de procedimentos em biotéria de experimentação. Tem também um local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos. Tem o grupo gerador do próprio para o fornecimento emergencial de energia elétrica. Caso falte energia, tem ali o gerador próprio. E o parágrafo único, né, que além dos itens a que se refere a este artigo, é recomendada a realização do controle genético e sanitário, né, desses animais. O artigo 4, né, os itens de caráter obrigatório e caráter recomendável das instalações que trata essa resolução normativa estão sumarizados na forma do anexo, né, que o anexo vou falar posteriormente. E no artigo 5º fala sobre as resoluções que ficaram revogadas. Foi o CONSEA 15 de 12 de dezembro de 2013 e CONSEA 33 de 18 de novembro de 2016. E aí, falando um pouco sobre o critério mínimo de criação e manutenção, da questão do biotério, fala a questão da descrição do item, os ambientes físicos, instalação de animais, os biotérios que são de animais que realizam a reprodução dos animais separadas de biotérios contra finalidade é obrigatório. Recomendados são as áreas de apoio, área administrativa, área de recepção de pessoal. No biotério, é obrigatório também a criação do ingresso de animais que deve correr por meio de área de recepção de animais de quarentena. A manutenção e experimentação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio de recepção na área de quarentena, obrigatório. A área de serviço, a área destinada à higienização é obrigatório, sanitários localizados fora da área controlada biotéria e criação é obrigatório. A área onde os animais são separados por espécies também é obrigatório. O vestiário também é obrigatório. É obrigatório também a sala destinada à eutanásia. A sala destinada à eutanásia separada por sala de procedimento em biotéria de experimentação é recomendada. Os depósitos, o local para estocagem de alimentos e forragem, os alimentos e forragens sem contato com o piso ou parede e área exclusiva para depósito de resíduos são obrigatórios. A área para armazenamento de produtos químicos e medicamentos recomendados e a área para condicionamento de carcaças é obrigatório. Paredes, pisos, livres de rejuntes e reentrâncias construídos com materiais que possibilitam higienização e desinfecção são obrigatórios, ausências de janelas são obrigatórias, o grupo gerador é recomendado em caso de falta de energia, o sistema de monitoramento remoto da ambiência das salas de animais é obrigatório, o sistema de iluminação com fotoperíodo é obrigatório, a área dos animais com ventilação é obrigatório,
né? A área com registro de condições de ambiente na sala de animais é obrigatório também. Em relação à biossegurança, os usos de EPI são obrigatórios, as barreiras sanitárias também são obrigatórias, os manuais de procedimentos operacionais padrões, os POP, são obrigatórios, os controles genéticos sanitários são recomendados, o alojamento em pares ou grupos, exceto em casos autorizados pelo CIUA, em virtude de condições clínicas obrigatórias, os procedimentos experimentais não podem ser realizados nas salas de manutenção e criação, é obrigatório, e o enriquecimento ambiental também é obrigatório. Essas são minhas referências bibliográficas. Grato pela atenção. Com C. Ratos.